Olá, bem-vindo! Eu quero te convidar para juntos meditarmos na Palavra de Deus e nas suas implicações para a nossa vida pessoal e em sociedade. Provavelmente, em algum momento, você ouviu falar do discurso mais famoso de Jesus, o Sermão da Montanha, em Mateus 5 a 7. Nele, Jesus orienta seus seguidores, seus discípulos, dizendo que eles deveriam fazer aos outros aquilo que gostaria que fizessem a eles, e que não se trata de uma orientação teórica, mas de algo que deve ser praticado. Como seria bom se essa conduta estivesse presente em nosso dia a dia, não é mesmo? Mas, infelizmente, nem sempre funciona assim, e por vezes precisamos ser lembrados que muito mais do que uma referência a esse discurso, há aqui uma tarefa, uma orientação, um chamado à atitude que todo aquele que conhece a Jesus Cristo e seu amor precisa exercer. Eu te convido a olharmos a carta de Paulo a Filemon. É uma carta pequena, mas que promove uma reflexão muito profunda. É baseada nela que eu quero conversar com você hoje. A carta de Paulo a Filemon é uma intercessão do apóstolo pela vida de um escravo chamado Onésimo. Acompanhe comigo os versículos de 8 a 16. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. E, para mim, ele é um irmão muito amado, ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Segundo parece, Onésimo havia roubado alguma coisa e depois fugido, pelo que poderia ser castigado severamente. No entanto, nesse tempo, Onésimo conhece a Paulo e, por meio dele e seu testemunho, conhece também o amor e o perdão de Cristo. Agora, reconhecendo seu erro e arrependido, estava disposto a voltar para a casa de Filemon. E, nesse contexto, Paulo escreve intercedendo. Aquele que antes era visto como inútil, agora volta recomendado e útil, não só para Filemon, como para o próprio Paulo e para o ministério cristão. Mas o que toda essa história aqui relatada de forma tão próxima e até mesmo descontraída por Paulo queria mover no coração de Filemon e quer mover em nós hoje? Paulo fala de empatia. Paulo fala do se colocar no lugar do outro, da compaixão. Paulo dá um exemplo daquilo que Jesus deixou claro e nos ordenou a fazer. E ao meditar nessa palavra, reconhecemos o poder da igualdade do amor de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há distinção de pessoas. A palavra é clara, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3. Quando se diz todos, não há exceção. Diante de Deus, somos todos como Onésimos, dependentes da graça que Ele oferece a nós por meio de Jesus Cristo. Talvez você, assim como eu, já tenha reconhecido essa condição. Ótimo! Mas isso não nos torna melhores dos que ainda não o fizeram. Continuamos sendo imerecedores e totalmente dependentes da graça de Cristo. Mas se já experimentamos algo tão maravilhoso, não podemos guardar só para nós. É preciso transmitir
e pôr em prática com outros. Temos essa responsabilidade. O que já recebemos em Cristo, perdão, graça, amor, devemos anunciar e oferecer a outros. Mas por vezes nós nos esquecemos disso. Nos acomodamos nas nossas rotinas pessoais e até mesmo religiosas. Nos fechamos. Assim como Paulo anunciou a Onésimo e lembrou a Filemon que ele também havia recebido perdão e graça em Cristo, nós precisamos ser relembrados. Devemos investir em pessoas, cuidar delas, as considerar como irmãos. Como cristãos, e para fazer jus à origem do nome, aqueles que agem conforme os ensinamentos de Cristo, somos chamados a ter as mesmas atitudes de Cristo. A graça que recebemos, devemos oferecer a outros. Recebemos um presente e precisamos ofertá-lo a outros. E não confunda a graça com algo sem valor. Assim como Paulo se ofereceu para assumir a dívida de Onésimo perante Filemon, Cristo se entregou à morte e pagou o preço pelos nossos pecados. Ele assumiu a nossa dívida. Diante de tudo que temos visto, ouvido e vivido, não podemos ignorar as orientações de Jesus. Precisamos nos colocar no lugar do outro, agir em conformidade com os ensinamentos e o exemplo de entrega de Cristo, dispensando sua graça e fazendo a diferença onde estamos, na nossa casa, na família, na sociedade, fazendo aquilo que também gostaríamos de receber e retribuindo o que já recebemos em Cristo. Assim como Paulo orientou Filemon a fazer, não só de palavra, mas em ação concreta. Não basta se dizer cristão, é preciso agir como tal. E dessa maneira, seremos agentes transformadores, por meio da graça de Cristo, exercitando perdão, misericórdia, amor para com todos, assim como Cristo demonstrou, exercitou e ensinou. Que o Senhor nos ajude a reconhecer as nossas limitações e agir com perdão, com misericórdia, com graça, assim como Cristo olha para cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Um abraço.